Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um caso que, especialmente nos Estados Unidos, tem sido muito comentado e que gerou várias teorias, inclusive de natureza conspiratória. O que torna isso ainda mais interessante é o fato de que o protagonista seja um ator muito conhecido em todo o mundo, uma estrela de Hollywood, Jim Carrey. Nos últimos anos, Jim Carrey desapareceu da cena, especialmente após alguns acontecimentos pessoais que o marcaram profundamente, como a morte de sua companheira Catriona White. Isso não muda o fato de que continuaram falando sobre ele. Em particular, como consequência de algumas declarações do ator sobre a possível existência de uma ordem mundial. Um solo fértil para teóricos da conspiração. Podem parecer apenas simples boatos. E no início de setembro deste ano, Jim fez uma aparição na televisão, dando uma entrevista que reacendeu essas teorias. E isso chocou a América. Aqui está então a estranha e misteriosa entrevista de Jim Carrey. Como dissemos, Jim Carrey sempre foi uma pessoa excêntrica que usou o humor para lidar com temas extremamente delicados. Pense no filme O Show de Truman. Esse é o melhor exemplo disso. Embora o filme esteja cheio de situações cômicas e divertidas, ele transmite uma mensagem muito profunda sobre o poder da mídia, o cancelamento da dignidade humana e da privacidade em benefício de um programa de televisão e, consequentemente, do lucro. Hoje, porém, não vamos falar sobre o significado desse filme, mas sim sobre uma entrevista que foi concedida por Carrey recentemente, durante a Semana de Moda de Nova York, a New York Fashion Week. Aqui não vou mostrar a entrevista completa para evitar problemas de direitos autorais, mas na descrição vou deixar um link onde você poderá assisti-la depois. O que eu vou fazer, na verdade, é te explicar o que aconteceu nesses poucos minutos e o que Jim disse diante das câmeras. Poucas frases que, analisadas com atenção, inquietam e fazem refletir. Como costuma acontecer nessas ocasiões, a jornalista Kat Sadler, da E! estava recebendo personalidades do mundo do entretenimento para entrevistá-las sobre o evento. A entrevista inicia com Jim Carrey circulando a jornalista, que logo demonstra não saber como reagir. Tudo normal até aqui, já que o ator é famoso por sua excentricidade. Quando finalmente retorna à sua frente, Kat pergunta a ele o que está fazendo na festa. A primeira resposta que ela recebe a deixa em uma situação muito desconfortável. Eu estava simplesmente procurando a coisa mais absurda e insignificante da qual eu poderia participar. E então aqui estou eu. Você deve admitir, tudo isso é absolutamente insignificante. Em situações como essa, um jornalista tende a minimizar a situação e trazer a conversa de volta para o caminho certo. Então Kat diz para ele: "Mas Jim, você se vestiu muito bem para tal ocasião. Está incrível." E a resposta de Jim desta vez é realmente surrealista. "Não, eu não me vesti. Esse não sou eu." Acontecem algumas coisas e há um monte de tetraedros que se movem juntos. Neste ponto, a jornalista faz mais uma tentativa de voltar à normalidade, dizendo que as pessoas que estavam participando da festa faziam isso para celebrar ícones, querendo dizer ícones da moda, do estilo. A partir desse ponto, a resposta de Jim se torna ainda mais incompreensível. Celebrar ícones é a pior coisa que poderíamos ter imaginado. Não acredito em ícones e personalidades. Acredito que a paz está acima das personalidades. Além da invenção dos céus, além do S vermelho que você tem no peito e no qual as balas ricocheteiam, acho que é algo mais profundo. Vejo como um campo de energia que dança por si só e não me importo. Não acredito que você exista, mas o ar tem uma fragrância maravilhosa. E para concluir, Jim encerra com uma frase que resume todo o seu discurso anterior. Nós não temos importância e este não é o nosso mundo. Sem que a jornalista possa tentar novamente dar algum sentido à entrevista, Jim vai embora e a deixa perplexa e sozinha diante da câmera. Bem, como era de se imaginar,
essa entrevista se tornou viral em pouquíssimas horas após ser transmitida e deu origem a inúmeras hipóteses. Há quem diga que Jim Carrey perdeu completamente a cabeça e que a morte de sua companheira em 2015 teve graves consequências para sua saúde mental. Uma hipótese que, de certo ponto de vista, pode ser legítima, também considerando que já faz vários anos que o ator não aparece nas telonas ou telinhas, que ele tenha sido deixado de lado. Mas talvez reduzir tudo a um problema mental signifique simplificar demais as coisas. Na verdade, essas afirmações, embora possam parecer totalmente surrealistas, são reflexões muito profundas que precisam ser interpretadas. Muitos supuseram que Jim, com esse discurso, estava se referindo ao fato de que nossa existência é de alguma forma controlada. Talvez nossa liberdade seja apenas uma ilusão. Há quem fale de nova ordem mundial ou outros que fazem referência aos Illuminati. Há um segredo que Jim conhece muito bem, mas sobre o qual não pode falar explicitamente. Essa linguagem metafórica seria uma forma de transmitir ao mundo esse grande segredo e de despertar a consciência da humanidade. Claro, falar nesses termos significa apenas fazer suposições, mas essa teoria também é apoiada por outras aparições televisivas de Jim. Outras entrevistas onde, de forma mais ou menos velada, ele destacou que a nossa liberdade é apenas uma ilusão, quase fazendo referência a um conceito semelhante ao do filme Matrix, para ficar claro. Aqui a opinião popular pode facilmente se dividir em duas, entre aqueles que acham que essas suposições são apenas paranoias, e que o verdadeiro motivo dessa entrevista deve ser atribuído ao desconforto existencial que Jim está vivendo desde que sua companheira morreu. Quem realmente acredita que o ator conhece uma realidade terrível e inquietante, relevante para todos nós? Na minha visão, minha opinião está entre essas duas teorias. Acredito que um evento tão traumático como a morte de uma pessoa amada pode marcar profundamente alguém e pode ter consequências sobre sua maneira de pensar e agir. Mas ao mesmo tempo, Jim não é simplesmente louco, mas quer transmitir uma mensagem. O problema é que essa mensagem é muito insondável ou talvez simplesmente incompreensível para a maioria de nós. Pelo menos por enquanto. Agora, como sempre, passo a palavra para vocês. O que acham da entrevista do Jim Carrey? Vocês acham que ele é louco ou que ele quis nos dizer algo importante? O que essas metáforas significam? Me avisem nos comentários. Para finalizar, quero avisar que se este vídeo chegar a pelo menos 10.000 curtidas, vou preparar um no futuro onde vou falar justamente sobre a nova ordem mundial. Se você gosta do assunto, não se esqueça de deixar seu like. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal. Deixe seu like ou compartilhe com seus amigos. Um abraço e até o próximo vídeo. O Inexplicável.